Pessoal, toda a sequência 5 do EMAI vai nos ensinar sobre temperatura, variação de temperatura e vamos estudar um pouquinho sobre o termômetro. O termômetro é um instrumento para se medir a temperatura. E na atividade 5.1 pergunta se vocês já ouviram essa expressão. Hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a temperatura mínima 18 graus Celsius. Com certeza vocês já ouviram falar ou na televisão, no noticiário, na previsão do tempo, ou num livro, mesmo na escola. Mas por que será que se chama graus Celsius? É importante nós sabermos isso antes de continuarmos os nossos estudos. Por quê? Teve um homem, um astrônomo sueco, chamado Anders Celsius. E ele nasceu em 1701 e morreu em 1744. E durante a vida dele, ele fez um experimento sobre a água. Então ele percebeu que a água, no seu estado sólido, um gelo, por exemplo, tem 0 graus. E quando a água está no seu ponto de ebulição, quando ela está fervendo, vocês já devem ter visto a água fervendo no fogão, né? Ela atinge 100 graus. Então, existe uma escala de 0 a 100 graus. Por conta desse estudo desse astrônomo, o Anders Celsius, em 1948, essa escala de medida de temperatura recebeu o sobrenome dele, de Celsius. Por isso que hoje nós usamos 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Ou, neste caso aqui, 28, errei aqui, pera só um pouquinho. 28. Essa bolinha representa o grau, então 28 graus Celsius. E o C é o sobrenome do homem que fez essa descoberta dessa escala. 18 graus ficaria assim, 18 graus Celsius. Celsius, esse nome é muito importante vocês guardarem, porque vocês sempre vão se deparar com essa medida de temperatura. Um número, o símbolo que representa o grau, que é esse zerinho pequenininho, e o C, que representa o sobrenome do astrônomo, Celsius. Tudo bem até aqui? Nós vamos falar um pouquinho desse instrumento que eu desenhei aqui do meu jeitinho, chamado termômetro. Esse termômetro, vocês devem conhecer, ele é feito num tubinho de vidro, eu não tinha nenhum aqui para mostrar para vocês. Ele é um tubo de vidro e aqui nessa pontinha ele tem uma ponta prateada. Nessa ponta prateada, que se chama bulbo, existe uma substância chamada mercúrio, que é uma substância que, conforme ela é submetida ao calor, ela derrete, ela vai se expandindo, se espalhando. Como ela fica nessa pontinha, não dá para ela se espalhar, o que ela faz? Ela vai subindo. Ela vai subindo. Então, esse termômetro aqui, ele tem uma escala de 35 a 42 graus Celsius, que vocês já aprenderam. Então, aí no livro de vocês tem esse desenho e pergunta qual é a temperatura normal de um corpo. Os estudiosos falam que a temperatura normal de um corpo é de 36 graus Celsius até 37 graus e meio. Até 37 graus e meio. Então, aí nesse desenho, tanto é que até o 37, que não está marcado aí 37, tem uma flechinha, a pessoa tem uma temperatura normal do corpo. De 36 até 37,5 a temperatura é normal. Porém, cada pessoa tem uma temperatura corporal. E a temperatura corporal não é constante, o dia inteiro ela muda. Então, agora eu posso medir minha temperatura corporal, pode estar 36,2.
Daqui a 1 hora eu posso medir, vai estar 36,5. Amanhã pode estar 37. Então, ela varia de hora em hora, de dia em dia, ela não é estável. E varia também de pessoa para pessoa. Eu posso ter 37 de temperatura corporal, o meu marido pode ter 36,5 ou vice-versa, o meu filho pode ter 36,4. Então, assim, varia de pessoa para pessoa e de tempo em tempo, ok? Então, o que acontece? Quando a gente está com febre, o nosso corpo está produzindo muito calor. E nós ficamos tremendo, não fica? Quando nós estamos muito quente, nós trememos, os nossos vasos sanguíneos, eles se dilatam e nós ficamos tremendo, porque nós precisamos produzir calor. E é um mecanismo que o corpo tem para produzir calor. Nós temos vários sistemas de controle de temperatura dentro do nosso corpo. Então, quando uma pessoa está com febre, que a mãe coloca esse bulbo aqui metálico, que tem essa substância chamada mercúrio, embaixo da axila, e você fica lá alguns minutinhos com esse termômetro debaixo do braço, essa substância chamada mercúrio, ela vai subindo. Ela vai subindo. Se você estiver com febre, ela vai passar dos 37,5. Então, vamos imaginar que aqui seja 37 graus e meio, 37 graus Celsius e meio. Aí você já está num estado febril. Se ela continuar subindo, quando a sua mãe tirar o seu termômetro, se estiver esse mercúrio na marca do 38, você já está com febre. Passando dos 38 até o 39, você já está com uma febre alta. E do 39 para cima, uma febre muito alta. Ou seja, conforme a substância, esse mercúrio vai subindo, vai esquentando e se expandindo, quanto mais alto ele estiver nessa escala de 35 a 42, com mais febre a pessoa está. E aí é hora de procurar um médico, certo? E ao contrário também, por que nós temos aqui no mínimo 35? É porque na realidade uma pessoa que está com baixa temperatura, ela também pode estar com 35 graus. Significa que ela está fria, bem fria, né? Se o normal é de 36 e para cima, ela está com 35, ela está bem fria. Sabia que quando alguém morre, fica gelado, porque ele perde todo o calor do corpo? Não tem mais temperatura. Então a pessoa fica gelada, gelada, gelada. A temperatura vai caindo, caindo, caindo e esse termômetro nem daria para medir a temperatura de um cadáver. Sabiam disso? É isso aí. Tem esse termômetro aqui também, que deve ser mais conhecido de vocês. Esse termômetro, ele não é analógico, como aquele que eu desenhei. Esse daqui é um termômetro digital. Mas podem perceber que ele também tem um bulbo metálico aqui, e conforme ele está sob as axilas, também vai aquecendo, e quando ele atinge o limite máximo da temperatura do corpo da pessoa, ele dispara. Aí está na hora de retirar e ver se a temperatura está alta ou normal, certo? Agora vocês vão fazer a 5.2. Será que esses termômetros que medem a temperatura e a variação da temperatura seguem o mesmo princípio dos Celsius? Será que essa marquinha vermelha significa também o mercúrio? Conforme ela vai aumentando, ela está mais alta, às vezes ela está numa escala menor. Então vamos tentar fazer essa atividade, depois nós retomamos sozinhos, tá bom?